Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, estamos no último dia do mês de novembro. Hoje é dia 30 de novembro. Mas também hoje é o dia de Santo André. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de segunda-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Ouçamos. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos amigos, amados irmãos e irmãs, hoje é o dia de Santo André. Vamos conhecer um pouco da vida e da história deste grande apóstolo de Jesus, que foi também discípulo de João Batista e é considerado, juntamente com o apóstolo João Evangelista, os primeiros discípulos de Jesus. André era irmão de Simão, que depois foi chamado de Pedro por Jesus. Ambos eram filhos de um pescador chamado Jonas e nasceram na cidade de Betsaida, às margens do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. André e Simão Pedro eram pescadores como o pai, sócios de João e Tiago, também discípulos de Jesus, de uma comunidade de pesca e moravam em Cafarnaum, no tempo em que Jesus lhes apareceu. Certamente, eles se mudaram para Cafarnaum porque era uma cidade bem maior que Betsaida e recebia gente de todo lugar. Logo, era uma cidade mais promissora para os negócios. Antes de serem discípulos de Jesus, André e João, irmão de Tiago, foram discípulos de João Batista. Foi João Batista quem apresentou Jesus a esses dois, dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo." Os dois foram atrás de Jesus. O encontro com o Mestre deve ter sido maravilhoso, porque João, depois de 60 anos desse encontro, quando ele escreveu no seu evangelho, ele lembrou-se até a hora em que André e ele se encontraram com Jesus. João escreve no seu evangelho, João, capítulo 1, 35 a 40. Ele afirma: eram 4 horas da tarde. André, juntamente com João, foram os primeiros a se tornarem os discípulos de Jesus. O fato de ter sido discípulo de João Batista mostra que Santo André era um homem ligado à religião e estava em busca de algo mais. Depois de encontrar Jesus, ele faz questão de levar seu irmão Pedro até Jesus, afirmando: "Encontramos o Messias." Ele não guardou para si a graça de ter encontrado Jesus. Ele foi o primeiro discípulo de Jesus que levou outras pessoas até Jesus, incluindo o seu irmão Simão Pedro, que se tornou depois o príncipe de todos os apóstolos. Talvez Santo André seja o segundo na hierarquia dos apóstolos, estando abaixo somente de Pedro, seu irmão, que foi o líder escolhido por Jesus. Na lista dos apóstolos citada nos evangelhos, André figura sempre entre os 4 primeiros apóstolos. A tradição diz que Santo André era mais velho que Pedro, porém não se sabe se era ou não casado, como seu irmão Pedro, ou se teve ou não teve filhos. Sabe-se que, após o seu encontro com Jesus, ele deixou tudo para seguir o Mestre. Santo André é mencionado 12 vezes no Novo Testamento. Além de ser descrito como o primeiro discípulo de Jesus, Santo André é citado no evento da multiplicação dos pães.
É ele quem apresenta a Jesus o menino que tem 5 pães e 2 peixes. Confiram João 6, 8, 9. Quando um grupo de pessoas gregas pedem para ver Jesus, Filipe vai falar antes com André e os dois vão até Jesus. Confiram João 12, 20, 22. Esses fatos evidenciam a autoridade de André. Santo André participou de toda a vida pública de Jesus, viu todos os milagres que o Mestre realizou, ouviu todas as suas pregações e ensinamentos. Experimentou também a própria fraqueza, fugindo quando Jesus foi preso, mas experimentou também a alegria do perdão, vindo de Jesus ressuscitado, e a força do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tudo isso moldou para sempre sua personalidade e ele se tornou um grande apóstolo. Logo após a vinda do Espírito Santo, Santo André ajudou a fortalecer a igreja nascente na Palestina. Depois, partiu para anunciar o evangelho em vários lugares da região, fixando-se em Patras, na Grécia. Lá, formou uma comunidade cristã bastante forte, modelo para outras comunidades. Ali também surgiu uma igreja viva, rica em discípulos e missionários. Vários milagres aconteceram também pela oração de Santo André. Porém, ali também foi o local do seu martírio. Por causa do crescimento da comunidade cristã, o governador local, chamado Egéas, subordinado ao imperador Nero, prendeu Santo André porque o santo afirmava que Jesus era um juiz mais importante e estava acima do governador Egéas e do imperador Nero. O governador exigiu que Santo André adorasse os deuses pagãos da região. Santo André se negou e ainda afirmou que aqueles deuses eram demônios. Por isso, Egéas condenou Santo André à crucificação. Santo André aceitou a sentença com alegria, pois sempre pregou a grandeza da cruz de Cristo. Antes de morrer, doou seus bens e suas roupas a seus carrascos e resistiu 2 dias de grande sofrimento pregado numa cruz em forma de X. Antes de sua morte, uma forte luz envolveu todo o seu corpo e depois se apagou. Era o dia 30 de novembro do ano 60. No ano de 357, o imperador Constantino, convertido ao cristianismo, trasladou os restos mortais de Santo André para Constantinopla. Depois, essas relíquias foram trasladadas para Roma, onde estão até hoje, guardadas na Catedral de Amalfi. Os convido agora a fazermos juntos comigo a oração de Santo André. Santo André, apóstolo de Jesus Cristo, que conheceu a exigência e a alegria de seu primeiro apelo, dá-nos a graça de responder-lhe com a mesma fidelidade, de o servir cada dia no lugar que ele para nós escolheu. Tu que distribuístes à multidão faminta o pão que o Senhor multiplicava em tuas mãos, obtém para a nossa pobreza o mesmo milagre. Faze que esperemos o socorro de Deus com a invencível esperança do amor, preocupados unicamente com o advento do seu reino. Testemunha da boa nova que tua voz levou até as extremidades da terra, conserva nos apóstolos de nosso tempo esta fé viva que transporta montanhas e constrói o reino. Mártir de teu testemunho, concede-nos a graça de união à cruz de Jesus Cristo, que ela seja a alegria de nossa vida e o penhor de nossa ressurreição na claridade de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus.
pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, e do apóstolo e mártir Santo André, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.